Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui à nossa programação, trazendo aqui debates, discussões, conversas que são de extrema relevância aí para poder intervir aí nas lutas dos trabalhadores e demais setores da sociedade. E no dia de hoje eu convidei aqui o Vinícius Almeida para, fortalecer essa discussão que nós estamos fazendo aqui no canal, do debate sobre o marxismo e principalmente, o debate sobre o trotskismo, o pensamento, o legado aí do revolucionário russo Leon Trotsky. Então, sem muita demora, sem muita enrolação, Vinícius pode se apresentar. Bom dia, ou para quem ouve a gravação, boa tarde, boa noite, saudações, ecossocialistas revolucionárias. Eu sou Vinícius Almeida, professor do Instituto Federal do Mato Grosso de História, também leciono na área de Sociologia, Ciências Sociais, e sou militante, fui militante por muitos anos da antiga democracia socialista. Depois me ingressei no PSOL a partir de 2005 e sou militante. Participei de algumas correntes do PSOL, sempre nessa referência do trotskismo e da Quarta Internacional. Hoje eu participo de uma organização chamada Comuna. Aliás, se você me permite, Guilherme, eu já vou fazer um jabazinho aqui, e convidar você também, aos ouvintas, a ouvirem o podcast Comuna Cast, que é organizado pela gente que é da Comuna, né, corrente do PSOL, com convidados, com participantes de fora, né, em diversos debates, mais voltado para a política internacional, como bons internacionalistas que somos, e também, quem quiser ver a nossa página no Instagram, é o @comunacast, e em todas as plataformas, a maioria das plataformas, principalmente essas Spotify, Anchor, estão lá os episódios do ComunaCast. Quem puder seguir, ouvir, agradeço. Vamos para a primeira pergunta, o Vinícius. Hoje eu vejo um setor, encantado pelo canto da sereia, né? O que eu estou falando disso? É um setor que, se está reivindicando o stalinismo e tá achando que o Stalin é um cara que não foi, né? Saber de você qual que é a importância da gente resgatar o debate de Trotsky que ele fala sobre o stalinismo. Guilherme, muito boa sua pergunta. Eu, inclusive, nessa minha apresentação, esqueci de te agradecer demais por esse convite, né, essa presença aqui nessa mesa de debate, que já acompanhei algumas lives suas e acho um espaço fundamental. Agradecer também ao companheiro Fred, que é companheiro da Comuna, que fez essa indicação, né? Uma indicação, não sei se muito coerente, né, consistente, porque falou que eu seria um especialista em trotskismo e tal, não seria muito, acho que não tenho esse status, né? Mas eu tenho algumas palavras para te dizer sobre esse fenômeno que você acabou de mencionar, de perguntar, que alguns traduziriam como o chamado neo-stalinismo, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que mencionar é que essa reivindicação, ela nunca aparece de maneira explícita com essa pecha, né? Seja stalinismo ou não-stalinismo, né? Acho que a primeira coisa o primeiro sintoma de que alguém é stalinista é dizer que o stalinismo não existiu, né? Então, é a primeira coisa que você já
já deve ligar o alerta e falar: opa, o stalinismo não existiu? Então provavelmente você é stalinista. Então, a gente tem muito o que dizer sobre isso. A gente pode começar falando sobre as origens dessa. Estava aqui na preparação da live, eu estava vendo exatamente isso. Foi uma das últimas coisas que eu levantei dentro da minha pesquisa de doutorado, né? Que é que é, isso passa por um fortalecimento da ideia de campismo, né? Na sociedade, na disputa política, que é que o mundo seria dividido em dois campos: de um lado, países capitalistas, vencedores e prósperos do Ocidente e do Oriente, e de outro, países coloniais e semicoloniais, além de países europeus vencidos na guerra. Essa é uma nomenclatura, né, bem antiga, né? Ela data do Congresso da Internacional Comunista, os congressos 3, 4 e 5, né? E que vão acumulando esses debates. E essa ideia de luta entre dois campos, ela vai se reciclando, se refazendo, remontando diversos campos políticos. E hoje, sobretudo no Brasil, a gente tem uma corrente muito forte dessa visão campista, inspirada principalmente nas leituras sobre longo prazo, história de longo prazo e história crítica ao Ocidente, né, da figura do filósofo italiano Domenico Lossurdo, e que vai ancorar, vai dar uma sustentação para uma leitura de que esse campismo ele continua presente, ele é atual, a divisão do mundo entre dois campos, ele continua atual. E desses dois campos, de um lado estaria a OTAN, né, os países da OTAN, principalmente a Europa Ocidental e Estados Unidos, e de outro lado estariam Rússia, China, talvez Índia, em algum momento engloba até Irã, Coreia do Norte, sem dúvida, né? E, e o Brasil e outros países do chamado capitalismo periférico deveriam se associar a esse campo político, né? E essa visão, ela ficou muito comprometida com a guerra da Ucrânia, né? Por conta da agressão, né, injustificada da Rússia contra a Ucrânia, que não é um país governado exatamente por um governo de esquerda, né? Muito pelo contrário. A gente sabe das associações, inclusive, com forças neonazistas, mas é um governo que foi eleito ainda nessa plataforma de sufragista universal, e a razão da invasão da Rússia não tem muito a ver com uma guerra ideológica, uma defesa do, dos ideais socialistas. Muito pelo contrário, a Rússia é um dos países mais conservadores hoje no mundo, né? Então, é claro que a narrativa do Putin, né, a liderança da Rússia principal, vai ser em cima disso, vai dizer que sim, né, nós estamos aqui numa novo enfrentamento contra os nazistas e tudo mais, salvando o mundo do nazismo, mas sabemos que isso é um discurso muito conveniente, e que, na verdade, quem sofre com tudo isso é uma população muito alheia à ideia de neonazismo, nazismo, ou até mesmo com associações políticas claras. E quem mais sofre são os setores mais oprimidos com essa guerra, que são as mulheres, as crianças, né? Enfim, é isso. Por aí, para a gente começa um pouco essa retomada do stalinismo, eu diria que o primeiro ponto que a gente tem que entender
é que eles se ancoram muito nessa perspectiva de sustentação da visão campista sobre a geopolítica mundial. Sim, eu recentemente eu fiz uma entrevista aí com o Márcio, né, que está organizando um evento bastante importante chamado Trotsky Permanência, né? E eu tava falando para ele que quando eu comecei a militar, né, eu quando eu comecei a militar, eu pude perceber que os trotskistas tinham uma certa força no Brasil, né, que não era como é na Argentina, mas ele tinha um certo peso aí no Brasil, principalmente em oposição aos primeiros governos aí do PT. Hoje não. Hoje eu percebo que o stalinismo tem mais força no, no Brasil do que o próprio trotskismo. O que o trotskismo do Brasil está fazendo de errado, né? O que a gente precisa fazer que a gente não está fazendo aí para reverter esse quadro? Excelente pergunta também, Guilherme, muito boa mesmo. Eu pensando aqui em como responder. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é o trotskismo, né? Ele pode estar mais fraco no sentido da defesa de um determinado programa que é coerente com as ideias do Trotsky e tudo mais. Mas, do ponto de vista de organização política, organização de militantes, a grande expressão do trotskismo dessa que a gente chama de quinta geração né, é o PSOL. Ele é o grande filhote, né, o grande produto dessa intervenção trotskista, visto que em 2003 para 2004, quando começou a ter uma forte dissidência no Partido dos Trabalhadores, por conta da política de conciliatória, né, ou podemos até dizer social-liberal, dos mandatos do Lula e depois Dilma, essa dissidência culminou na saída de vários grupos do PSOL e a formação do PT e formação do PSOL. E dentro desses grupos, os principais grupos eram trotskistas, né? Que eram o MEIS, né? O Movimento de Esquerda Socialista, a CST, né? O Grupo Corrente Socialista dos Trabalhadores, o MTL, que também era muito associado ao trotskismo, embora com outras influências já presentes ali. Então a gente tem a presença assim, a Democracia Socialista, que é o grupo que permaneceu no PT, né, dentro dessa tradição trotskista petista, que a gente chamaria de quarta geração, muitos saíram, né, centenas de militantes saíram do PT. Eu fui um desses militantes para ingressar no PSOL, né? Então a gente tem, em termos de peso social, presença, o PSOL é bem mais presente, né? Bem mais significativo do que as experiências que a gente pode identificar com o stalinismo, né? Acho que a única que a gente identifica de maneira genuína seria a UP, né? A Unidade Popular, que é o antigo PCR, né? Partido Comunista Revolucionário, e sim, eles disseminam bastante ideias stalinistas. Né? O PCB seria um partido que abriga, digamos assim, militantes com uma visão stalinista, não é fechado a essa perspectiva. Né? Então, esse é o primeiro ponto, a gente também localizar o que está forte, o que não está forte. Passado esse ponto mais assim de números e peso objetivo das organizações, né, a gente vai para um debate de referência programática. Né? E aí a gente tem uma discussão dentro do próprio trotskismo, que essa discussão saudável, interessante,
que é uma discussão que grupos que eu me organizei travam, que é uma discussão sobre não ter tanta preocupação. A nossa preocupação inicial, pelo menos a minha preocupação como militante, não é a preocupação de ser reconhecido como trotskista. Eu me considero trotskista, me considero Trotsky a principal referência teórica, assim como Marx, né? Claro, Marx é ainda mais do que o Trotsky, mas depois, dentro do marxismo, é o trotskismo. Só que com uma perspectiva de sair um pouco de uma coisa que ficou forte na tradição trotskista, que apareceu muito na tradição trotskista ao longo dos anos, das décadas, que é a ideia de que de haver uma disputa política para saber quem é mais trotskista do que o outro, que é algo que foi trazido por vários autores, vários militantes trotskistas históricos. Eu cito o principal deles, o que eu li e estudei sobre, a figura do Nahuel Moreno, né, que é a grande liderança do trotskismo na Argentina, que você citou, e que trabalhava com o conceito de arqueotrotskismo, um conceito de trotskismo original, ou seja, o grupo melhor, para você definir o maior nível de coerência de um grupo, era o quanto ele estava próximo das ideias do Trotsky ou afastado dessas ideias. E isso é algo que eu particularmente rejeito. Eu, eu entendo que o trabalho que a gente tem que fazer na construção de um arcabouço teórico, de uma tradição política revolucionária, é, inclusive, construir uma leitura sobre a obra do Trotsky, associando, conseguindo fazer pontes concretas que acontecem, que existem, né? Na minha tese isso aparece, na minha tese de doutorado isso aparece, com pesquisas de outros autores que eu trouxe, que vão apontar que as principais ideias do Trotsky, aquelas que ele enfrentou o stalinismo, elas são ideias do Marx, elas estão presentes no Marx. Então nós não temos que sentir vergonha de ser chamado de trotskista, de hipótese alguma, né? Mas nós somos marxistas revolucionários, assim que nós enxergamos. E que o enfrentamento com o stalinismo é um enfrentamento com uma tradição que se degenerou e rompeu com uma perspectiva classista e revolucionária da leitura do Marx, se associando a ideologias que estão alheias ao Marx, né, que são o nacionalismo burguês, né, e outras ideologias da perspectiva burguesa de construção política. Então, nesse sentido, eu vejo esse primeiro problema, né? A gente não tem que estar tão preocupado com a ideia de trotskismo, ser mais trotskista, por que o trotskismo tá em baixa, ou o stalinismo em alta. O stalinismo está em alta, não é o trotskismo que está em baixa, é o marxismo evolucionário que está em baixa. Entendeu? É o marxismo evolucionário como um todo está em baixa, não só nós, todas as tradições, gramscianos, luxemburguistas, né? Então todos, não sei se há grupos que se reivindiquem mariáteguianos, mas eu, por exemplo, sou muito simpático às ideias do Mariátegui. Então, esse é o primeiro ponto. É o segundo ponto. Por que o marxismo evolucionário está enfraquecido no Brasil? Acho que a gente pode atribuir isso a diversas razões, mas a primeira que vem à mente é a ideia de que a experiência que o trotskismo apostou nas últimas décadas, essa quinta geração de trotskistas no Brasil apostou, que é o PSOL,
ele é um partido cada vez mais adaptado à política burguesa, né, à política institucional, e esses últimos anos de luta política travada no Brasil, né, com o ascenso do fascismo, né, com a presença um fascista na presidência da República, que não concretizou, a meu ver, o seu plano, né, de transformar o seu governo num governo, né, genuinamente fascista, né, ele avançava com relação a isso, mas isso não se concretizou. Fortalecer uma leitura política dentro do PSOL que se associa muito à estratégia de disputa política do Partido dos Trabalhadores, né? Algo com uma certa autocrítica velada da própria existência do pessoal, né? O pessoal acaba perdendo a sua razão de existir porque ele não conseguiu superar a experiência petista do ponto de vista programático, e aí acaba que reconhece que o melhor caminho, o único caminho que se tornou viável para enfrentar esse fascismo foi a via eleitoral, a partir da vitória do ex-operário, né, da liderança principal do PT, o Lula. A gente tem esse cenário, e aí nesse cenário, uma narrativa, um discurso revolucionário, comunista, que fala a palavra comunista, que defende a revolução socialista, que defende abertamente o marxismo, acaba ficando nas mãos de setores que defendem que, da mesma forma que eles defendem a revolução socialista, acham que na guerra da Ucrânia o Putin tem razão. Então, a gente vê essa contradição e vê muito pouca presença de setores revolucionários com um maior nível de coerência que vão apontar, por exemplo, para a solidariedade entre os povos, como um marxista internacionalista deveria fazer sempre, né? Mas essa é uma discussão longa, eu acho que não se resolve com os apontamentos que eu levantei, não. Acho que tem muito mais coisa para discutir em torno disso. Um elemento, por exemplo, que eu não me aprofundei, que é a eficiência dos stalinistas, dos neo-stalinistas nas redes sociais, nos usos dessas novas comunicações. Isso é algo que é mérito deles, né? A capacidade que eles tiveram, né? Outro dia eu estava vendo o rapaz lá do História Cabeluda, estava no Flow Podcast, né? É um negócio, fala com milhões, né? E assim, há figuras públicas no PSOL, lideranças, né? Por exemplo, pastor Henrique Vieira, Talíria Petroni, Flávio Serafini, Renato Roseno, são Camila Valadão, do Espírito Santo, são lideranças que poderiam, têm toda a capacidade como figura públicas para explorar canais do YouTube, podcast, e terem o mesmo ou maior sucesso nessa discussão programática em defesa do internacionalismo quanto os stalinistas. Mas aí há um foco das organizações e uma estratégia muito bem traçada dessas organizações para ocupar esses espaços. Enfim, é uma resposta ainda mais longa do que essa, então eu vou parar por aqui. Não, legal que você, né, você abriu margem para vários debates, né? E eu vou fazer uma pergunta para você, mais polêmica, é, que eu já, inclusive, já conversei isso em off com o Fred, mas eu vou, né, falar com você sobre isso. Não está na hora, né, dos trotskistas, dos revolucionários saírem do Opa, Guilherme, no finalzinho cortou. Foi na hora da polêmica. Não está na hora dos trotskistas, dos revolucionários saírem do PSOL?
Rapaz, isso é uma. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é uma excelente pergunta. Eu penso muito sobre isso todos os dias, né? E dentro das discussões da Comuna, a gente já levanta essa hipótese, né, de saída do PSOL. E eu vou até responder aquilo que eu respondo quando me perguntam a respeito disso, né? Quando falam sobre isso. Bom, primeiro a gente caracterizando o PSOL, ele é um partido que nunca foi um partido revolucionário, é um partido que a gente chama de caráter amplo, né? E que tinha como objetivo ser um abrigo de setores revolucionários dissidentes do Partido dos Trabalhadores, né? Uma leitura, a meu ver, acertada, porque ela prezava pelo não sectarismo, né, pela ideia de pluralidade dentro do campo revolucionário, né, e também apontava para uma ambição de uma intervenção de massas. E ao longo dos anos, esse partido foi tomando uma direção política, inclusive a partir de derrotas dos trotskistas em congressos do partido, né, que eram uma perspectiva mais adaptada às eleições, um partido muito voltado para a agenda eleitoral. E um partido que, paralelo a isso e coerente a isso, se reaproximava cada dia mais do Partido dos Trabalhadores, estabelecendo até o que é uma autocrítica velada, uma meia-culpa da dissidência que formou o PSOL em primeiro lugar. Essa trajetória do partido ela tomou uma outra proporção quando passa a ser proibido o financiamento privado de campanha, ou pelo menos estabeleceu-se uma forma de proibição, né, lá para 2014, 2015, e as eleições de 2016, 18, 20, 22 passaram a ser eleições com uma presença cada vez maior da ideia de fundo eleitoral, fundo para as eleições, fundo partidário. A gente está falando aqui de milhões de reais, assim, né? Eu não tenho todos os números aqui, mas eu me lembro de alguns, né? A primeira campanha eleitoral do Guilherme Boulos como candidato a presidente da República, essa que ele teve em 2018, quando ele teve cerca de 0,5% de intenções de voto, foi na ordem de 9 milhões de reais, né? Isso declarado, não tenho falando de nada ilegal, não, e sigiloso. Então, são números que a gente não estava acostumado, né? A gente fazia campanha em 2006, 2008, tinha uma camisa, estou na rua por ideal, não recebo R$ 1, e era verdade. Hoje é difícil, né, você encontrar um militante que não tem algum tipo de financiamento, algum tipo de apoio, né? São muitos liberados, muitos assessores. Então, essa burocracia parlamentar ela cresceu assustadoramente. E a ideia de, quando cresce essa burocracia parlamentar, a perspectiva de vida, né, das pessoas é afetada diretamente pela eleição. Então, a eleição passa a ser a coisa mais importante do mundo, inclusive outros processos, como eleição de direção de partido e tudo mais, também são permeados pela perspectiva eleitoral, porque se você está com um peso maior num diretório estadual, você também vai lá na frente conseguir ter mais peso para pegar uma fatia maior do fundo eleitoral para as eleições para a sua candidatura. Então, isso foi um processo arquitetado pelo Estado burguês, que remonta uma estratégia muito antiga, né? Uma estratégia presente na formação do Estado burguês capitalista da Europa do século XIX, da Alemanha, depois da Inglaterra e outros países, que é de uma estratégia a partir das eleições, a partir do aumento
da abertura para os partidos operários terem mais peso na política burguesa tradicional, isso representar um freio para um movimento operário que se propunha romper com o sistema capitalista. E foi bem sucedido. Essa é uma estratégia velha e boa dentro da política burguesa, né? Então, faz todo sentido um militante pensar em saída do PSOL na medida que ele se considera um militante revolucionário, né? E na medida que o PSOL está cada dia mais adaptado a essa política burguesa a partir das amarras promovidas por essa política de financiamento público de campanha, principalmente. Acho que talvez seja o ponto mais importante. Pior ainda agora que, na medida que o Lula volta para o seu terceiro mandato, né, a gente já tem presente no governo petista diversos militantes do partido em cargos de primeiro escalão e muitos em segundo escalão. Então a gente tem outra forma de aprisionamento ou de comprometimento da intervenção do PSOL pelo Estado burguês. Isso não significa que nós, que somos a favor de uma independência do partido, achamos que os anos Bolsonaro e os anos golpistas de ascenso da extrema-direita no Brasil, eles não serviram não deram nenhuma lição para os revolucionários no país. Hoje a gente trabalha com uma perspectiva de crítica, de enfrentamento a possíveis medidas negativas dos governos petistas com um grau de cuidado muito maior e nunca se desligando do enfrentamento à extrema-direita, né? Nunca esquecendo que esse setor continua muito forte, que eles são os principais inimigos, né? Como é o caso do deputado federal Nicolas Ferreira, né, na sua fala transfóbica essa semana, como a família Bolsonaro, mais uma vez, envolvida em mais um caso de corrupção, né, esse muito gritante na questão do contrabando de joias a partir de tráfico de influência para a venda de uma refinaria a preço de banana. Curioso que assim, o meu pai ele é aposentado da Petrobras e ele falava dessa venda dessa refinaria desde que ela aconteceu, que foi um absurdo, que ela era lucrativa, que isso foi com certeza maracutaia. Então, é engraçado que a gente, às vezes, está no Brasil e tem contato, tem testemunhos, né, que nos antecipam de certas notícias de jornal, que a gente olha e confirma, né? Mas o que a gente também observa, né, o que eu pelo menos trago quando eu faço essa discussão sobre saída do PSOL, também trazendo lições sobre como foi esse processo de formação do PSOL. Como é que o PSOL se formou? Ele se formou a partir da liderança desses grupos trotskistas, sobretudo o MEIS e a SST tiveram um papel muito protagonista nessa transição, e a maior corrente trotskista, as duas maiores tradições trotskistas da chamada quarta geração de trotskistas, né, que eram a convergência socialista e a democracia socialista. A convergência socialista, a sua maior parte se transformou no PSTU, a partir da expulsão da convergência socialista do PT em 1992, aí formou o PSTU em 1994, e uma parte minoritária formou correntes como a CST e MEIS, e foram
protagonistas na construção do PSOL. No outro lado da história, né, na trajetória da democracia socialista, o que houve foi uma implosão da organização a partir de 2002 até 2006, mais ou menos, com vários rachas acontecendo e um nítido despreparo dessa tradição política, desse grupo político para o momento do governo, tudo que viria dessa experiência governamental de um governo liderado pelo PT, liderado pelo partido que a democracia socialista fazia parte. Né? E os protagonistas da construção do PSOL, que são o MEIS e a SST, eles fizeram uma escolha política na metade da década de 90 de não sair do PT, mas tratarem o PT como uma experiência tática e tratarem o PT e tratarem as suas organizações como experiências estratégicas, estabelecendo um forte centralismo nessas organizações e compreendendo que, mais cedo ou mais tarde, o PT não teria mais nenhuma utilidade, não seria um partido interessante fazer parte. Então, quando acontece a saída dos petistas para o PSOL, ele acontece a partir de um marco, que é a expulsão da senadora Heloísa Helena, que era da democracia socialista, do PT, mas os grupos MEIS e CST, eles já estavam prontos para fazer essa ruptura, eles já estavam só esperando um momento, um mote político, né, que a gente chama de um fato político para implementar a sua estratégia, que é a estratégia de ruptura com o PT e construção de um novo partido revolucionário no Brasil. Então, trazendo essa referência, esse balanço, que eu também trabalho um pouco dele na minha dissertação de mestrado sobre a trajetória da Convergência Socialista e da democracia socialista, eu concluo, minha conclusão política hoje é que faz muito pouco sentido a saída individual de militantes do PSOL ou mesmo de grupos desorganizados, sem um debate acumulado consistente para isso, porque a minha preocupação não é nem sair ou ficar no PSOL, é o que fazer depois que sair, porque a chance nesse momento de um grupo do PSOL sair do PSOL e cair num isolamento político numa proporção maior do que hoje é o PSTU, que é um partido muito isolado politicamente, a meu ver, é muito grande. Então, a minha resposta eu acho que as correntes trotskistas, os grupos trotskistas têm que começar a pensar, debater seriamente esse balanço do partido e começar a tratar, no mínimo, a experiência do pessoal como uma experiência tática. Mas nós não acumulamos ainda nem isso, coletivamente falando, né? Eu já considero isso, mas isso não é algo consolidado nem na Comuna, nem em outras organizações que ainda reivindicam o trotskismo, pelo menos o que eu tenho contato, né, com a formulação que eu tenho contato, não sei como é que é o debate interno de outras organizações, sobre o pessoal ser uma experiência tática, o pessoal ser uma experiência que está se esgotando, né? Enfim. Maravilha, então, Vinícius, continuando aqui a nossa entrevista, né? Você citou aí o PT, né? O PT pode ser considerado um empecilho, né, para os revolucionários crescerem no Brasil? Olha, eu considero que o PT ele é um sintoma de um cenário político em que é difícil, que impõe dificuldades aos revolucionários no Brasil de crescer.
mas ele é um sintoma, ele não é a causa. E ele não é, definitivamente, ele não compromete essa construção. Vou dizer isso porque nós já falamos no início da live sobre os grupos stalinistas. Nos últimos anos, teve uma disseminação de grupos, de canais do YouTube, sites, podcasts, perfis, defendendo a Revolução Socialista no Brasil, defendendo ideias marxistas, defendendo a importância da luta dos trabalhadores. Isso não diminuiu nos últimos anos, isso cresceu. Cresceu na mesma proporção que a extrema-direita? Acredito que não, mas a gente está começando a viver um novo ciclo, né? Em 2022, para mim, não foi uma derrota pequena do bolsonarismo. Eu também não considero uma derrota definitiva, mas eu rejeito um balanço de que o bolsonarismo está com a mesma força de antigamente e tudo mais, porque a sua principal liderança, né, um movimento fascista, depende muito mais da sua principal liderança do que outros movimentos, justamente por causa do seu aspecto de culto à personalidade. Então, e o Bolsonaro está em muitos maus lençóis. Não sei qual vai ser o desfecho dessas denúncias, desses ataques constantes, né? Mas tanto a intentona, o golpista do 8 de janeiro, os bloqueios de rodovias e as denúncias de corrupção, a fuga do Bolsonaro dos Estados Unidos, isso tudo abalou bastante a moral dos apoiadores do Bolsonaro, do bolsonarismo. Isso não está mais na mesma pegada. Estou falando isso porque eu falo de uma cidade que fica no Mato Grosso, na divisa com o Pará, e que é o coração do agronegócio no Brasil, da pecuária, é a principal rota da soja do país, e aqui, não por acaso, a votação do Bolsonaro correspondeu a 81% dos votos válidos no segundo turno. E eu percebo claramente um abalo moral, né, desses apoiadores, um certo sentimento de um certo derrotismo em torno desses eventos, né? Uma dificuldade muito grande de sustentar a mesma defesa apaixonada do bolsonarismo que antes. Significa que isso acabou? Muito pelo contrário, né? À medida que as coisas vão piorando para o Bolsonaro e ele vai conseguindo sustentar uma base de apoio, essa base de apoio vai ficando cada vez mais perigosa, né? Mas nesse cenário, a gente está olhando para os revolucionários e a gente vê páginas, canais, por exemplo, que vão tendo o seu principal momento de ascenso, de crescimento nos últimos anos. Vou dar um exemplo objetivo, que é a Tese 11, o canal da Sabrina Fernandes, né, que é um canal que já tem uma certa referência mundial. Ela já tem uma certa... Ele tem uma audiência internacional e muito grande no Brasil. Ele chega muito, muito peso, né? Fazendo um debate, a meu ver, um debate difícil, que é o debate do ecossocialismo, que é um debate necessário, importantíssimo, o qual eu reivindico, nossa tradição reivindica, né? A Comuna, Quarto Internacional, e é um debate que está ganhando muito terreno, né? A partir da pauta ambiental, que vai sendo apropriada por governos capitalistas de uma maneira contra-revolucionária, ou
freando um ímpeto revolucionário, mas também abre espaço para uma perspectiva revolucionária de ruptura sistêmica, da importância de se romper com o sistema capitalista para realizar as tarefas, a preservação da relação homem com a natureza ser uma relação sustentável, ecologicamente sustentável, e que permite a sequência de gerações da humanidade, pelo menos por alguns milhares de anos, ou até milhões. Né? Então a gente vive uma situação paradoxal, que é essa perspectiva de que não há, parece muito difícil, o PT atrapalha essa construção de uma perspectiva revolucionária e tudo mais, mas, por outro lado, eu vejo que as razões para que isso não aconteça, vão muito além do PT. O PT acaba tendo um sucesso na sua persistência como partido, como experiência, muito em função da gente viver hoje uma apatia de novas gerações, ou até de velhas gerações dos atuais revolucionários, que não é uma apatia qualquer, ela é uma apatia mundial, ela é uma apatia muito bem apresentada pelo Mark Fisher, né, nas suas obras, né, o conceito de realismo capitalista. Isso tudo compõe esse cenário político, econômico, social mundial de muita dificuldade de se disseminar, de se construir uma alternativa revolucionária. E aí, nessa dificuldade, dentro do Brasil, o Partido dos Trabalhadores ele vai sendo uma solução possível, a solução viável, né? O, o alento imediato contra o fascismo. E fica, digamos assim, para segundo plano, terceiro, quarto plano, a perspectiva de compreensão de que o fascismo, as experiências fascistas, não fascistas, elas só conseguem se disseminar, existirem, se ampliarem, porque o, existe um sistema de desigualdades, de injustiça dentro dessa política capitalista, né, representativa, que não muda, porque um governo supostamente de esquerda, né, trabalhando com essa perspectiva de um governo à esquerda, chega à presidência da República. Isso aí não muda as desigualdades do poder judiciário no Brasil, isso não muda as relações de trabalho extremamente desiguais no Brasil, de casos recentes de escravidão, de trabalho análogo à escravidão, de denúncias de trabalho análogo à escravidão. Isso não muda o cenário da violência de gênero no Brasil e, sobretudo, do racismo estrutural. Então, a gente encontra esse cenário onde o PT parece que engole, né, as alternativas, mas o que engole essas alternativas é o capitalismo, e o PT é engolido junto, né? Perfeito, então vamos aqui para a última pergunta aqui do nosso bate-papo, tá muito legal, tá muito bom. É... Ô Vinícius, assim, eu por muito tempo da minha vida eu fui militante organizado, né? Mais especificamente, né, antes de ter podcast, que agora, né, é um trabalho independente, porque eu sou um militante independente, né, digamos assim. É, eu era organizado numa corrente chamada MRT, né? E, e hoje eu percebo
o Vinícius, da importância de que é preciso ter um processo de unificação das correntes trotskistas, né? Pelo menos eu penso assim, para poder sair do isolamento. Mas não um processo oportunista, tipo, vamos estar todo mundo juntos e se juntar. Mas sim um processo, né, de uma forte discussão política. É possível visar isso no futuro? Né? O que você acha? Eu acho um desafio muito grande, né? Isso ser feito, mas é um dos pontos necessários para que a gente consiga construir uma alternativa sistêmica, né? A unidade não só dos trotskistas, como de todos os marxistas revolucionários, numa proposta de partido revolucionário no Brasil, né? Como embrião de um processo revolucionário que pode ter seu início em proporções nacionais e que vai ser um instrumento desse processo de revolução mundial que vai culminar na ruptura do sistema capitalista no mundo. Qualquer revolucionário hoje tem uma visão minimamente crítica, faça uma reflexão genuína da sociedade, é capaz de ser muito abalada, ter muito abalada sua convicção na revolução diante do cenário que está colocado da política mundial hoje. É muito difícil, não tem uma alternativa muito tangível, né, muito palpável para os revolucionários. A gente hoje tem uma, um campo político que reivindica a revolução socialista e olha para Cuba como uma alternativa, né? Um país que fez uma revolução histórica, carregou os ideais revolucionários, mesmo com um processo de burocratização desde o seu início, com muita coragem, enfrentando embargos econômicos, enfrentando todo tipo de sabotagem e boicote dos Estados Unidos e do imperialismo norte-americano, mas que já tem um processo avançado de restauração capitalista, né? Muito avançado. A China, não vamos nem falar, nós estamos diante da segunda maior potência do mundo, e que se estabelece, se intervém no mundo de forma politicamente, economicamente, como uma potência imperialista. Então a gente tem dificuldade de encontrar alternativas e isso diminui as perspectivas, né, as expectativas. Né? Dito isso, eu reforço a ideia, existe o discurso, pelo menos a narrativa, o interesse de jovens, de novas gerações, pelos conceitos, pelo menos pelo discurso revolucionário aumentou, pelas bandeiras revolucionárias aumentou, pelo menos no Brasil. E na medida que o capitalismo ele continuará não dando respostas para os seus problemas, né, para os problemas da sociedade, problemas da população, vai ficando cada vez mais, digamos assim, consegue se vislumbrar mais a ideia de revolução, né? Uma das frases que eu mais gosto, se não uma das frases não, talvez a frase que eu mais gosto do Trotsky, né, foi um dos motivos de eu passar a ter muita referência no Trotsky, né? Que é que ele vai dizer que todas as revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. E eu acho essa frase muito atual, ela é muito necessária
Sobre a unidade dos trotskistas, aí eu tenho a minha experiência pessoal de relação com os trotskistas. Inclusive eu conheço, né, o grupo MRT, era a antiga LERQI, né? É uma referência negativa nesse sentido de que da expectativa, esperança de construção de unidade entre trotskistas, né? Eu fui aluno de pós-graduação da Unicamp por 2 anos e culminou numa época que teve uma greve estudantil nacional, né? A greve de 2012. E na Unicamp eu pude participar de algumas assembleias, né? Não tinha uma atuação tão orgânica, mas eu participava das intervenções e tal. Os maiores adversários, o maior adversário do PSTU, que era uma corrente, um grupo trotskista, dentro das assembleias, né, era o já, não sei se na época já era MRT, mas era LERQI, MRT, e vice-versa, né? Eram os maiores polos dentro das assembleias da Unicamp, da USP, que eu também participei de assembleias na USP. Isso era muito comum. A gente vê hoje também o PSTU tem um enfrentamento muito grande com o MEIS com outros grupos trotskistas. E eu acredito até que essa ascensão do neostalinismo começou a quebrar um pouco essa tradição de muito sectarismo mútuo entre grupos trotskistas no Brasil. Então, eu acredito que é possível, é muito difícil, vão ter que ser superadas muitas coisas para se construir uma unidade entre trotskistas. Eu entendo, repito, que o mais importante é a unidade entre os marxistas revolucionários. Então, primeiro, dentro da tradição do trotskismo, é preciso aceitar com mais solidariedade tradições como o luxemburguismo, né? Hoje, nos últimos 10, 20 anos, cresceu muito no país uma referência à figura do Gramsci, a partir das novas traduções das décadas anteriores, né, de uma disseminação muito maior das pesquisas a respeito disso, né, sobretudo a partir de figuras que são trotskistas e que trazem essa reflexão gramsciana, como a professora doutora da UFRJ, da Ciência Política da UFRJ, Daniela Mussi, o professor doutor da Unicamp, especializado em Gramsci há muitos anos, da Ciência Política de lá, o professor Álvaro Bianchi, que me orientou no mestrado, e diversos outros quadros acadêmicos, intelectuais, que vão trazendo essa tradição e essa reflexão como uma reflexão coerente com a perspectiva internacionalista do Trotsky, a perspectiva de revolução permanente, de ideia de que a burguesia não precisa liderar uma etapa da revolução para a gente chegar nessa revolução socialista. Isso é uma ideia que vai muito além do Trotsky, ou do trotskismo. E eu acho que esse trabalho tem que ser feito nos grupos trotskistas. Entender que as ideias do Trotsky, as principais ideias do Trotsky, elas são coerentes com uma série de tradições revolucionárias e são coerentes com Marx. Então, um militante que não conhece o Trotsky, mas lê o Manifesto Comunista, conhece as ideias do Marx, esse militante tem que ser trazido para uma construção onde ele não necessariamente precisa reivindicar o Trotsky, mas sim reivindicar as principais ideias, que são ideias anti-stalinistas, combater essa visão campista de mundo e entender que a revolução socialista, e isso já é um fenômeno, uma conclusão antiga, né, uma conclusão da Revolução Russa a partir da reflexão da Comuna de Paris, né? Então, ainda no final do século XIX, os revolucionários já faziam essa reflexão de que uma revolução
num país, ela, primeiro, é limitada, ela pode acontecer de forma limitada a um processo, a uma insurreição, mas ela jamais pode culminar na construção de um socialismo apenas naquele país, e que a burguesia, nenhuma burguesia no mundo vai estar do lado hoje de um processo revolucionário de tal natureza. Então, a gente conseguindo disseminar essas ideias, eu acho que é uma consequência natural essa unidade de grupos trotskistas. Só um pequeno informe antes da gente encerrar a entrevista, para ficar bastante claro, eu não sou mais militante do MRT, tipo, eu militei sim no partido, mas hoje eu me encontro como independente, só para não ter confusão, né, em relação a isso, né. Enfim, então estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Vinícius, gostei aí das suas falas e passo a bola aí para ele fazer as considerações finais. Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer você, Guilherme, um espaço essencial no debate hoje no Brasil, dentro da esquerda, dentro do campo revolucionário. Saúdo e defendo esse tipo de iniciativa. O nosso caminho é ocupar os espaços da comunicação independente e alternativa. Nós, trotskistas, revolucionários, marxistas revolucionários, ecossocialistas e outras tradições já perderam tempo demais, né, nesse sentido. Retomar a divulgação aí da iniciativa que nós tocamos com militantes da comuna e militantes próximos da comuna, que é o ComunaCast, né, @ComunaCast no Instagram, e que tem nas principais plataformas de agregadores, né, de podcast, os episódios, né? O último episódio, por exemplo, a gente falou sobre o Peru, e o próximo a gente vai falar sobre Turquia, e é isso. Estou sempre aberto a convite, fiquei muito feliz com o convite, gostei muito da experiência, adorei as perguntas, achei excelente o roteiro de perguntas, e estamos aí juntos na luta, sempre que possível a gente vai estar junto dialogando e construindo novas experiências como essa que a gente teve hoje. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Vinícius, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Não se inscreva no canal, que é Mesa de Debates de tudo um pouco. Curta, compartilhe, comente esta live e outras vídeos, matérias, programas que o canal produz. Também curta a nossa página do Facebook, siga a gente no Instagram e colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800, um CPF. Então é isso aí, pessoal, né? Me despeço por aqui, um forte abraço e fui.